Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do segundo ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, deixem sua curtida e também seu comentário com a sua dúvida, se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e me dá motivação para continuar criando mais conteúdos para vocês. Para essa primeira semana, nós vamos estudar o eixo temático As Transformações do Mundo Rural. Tema/tópico, as novas territorialidades no campo. Dentre as habilidades que vocês irão conseguir concretizar com esta aula, está confrontar os efeitos das disparidades territoriais e sociais relativas à distribuição da terra e às políticas de desenvolvimento rural nos países centrais e periféricos. Também analisar as variáveis indicadoras do desenvolvimento humano, como saúde, educação, esperança de vida e a desigualdade da distribuição da terra nos países periféricos, como o Brasil. E, por fim, analisar as possibilidades e perspectivas de associar a redistribuição de terras com uma política eficaz de combate à pobreza no campo. Os conteúdos relacionados a esta aula serão Lei de Terras, Estrutura Fundiária do Brasil, Estrutura Fundiária dos Países Desenvolvidos e Subdesenvolvidos, e a Organização Internacional, a FAO. Só lembrando que nós temos com esta aula também alguns conteúdos e habilidades interdisciplinares, com competências específicas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a BNCC. Isso vai fazer com que você, estudante, seja capaz de analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e até mesmo culturais, nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir então de procedimentos científicos, para que você possa compreender e até mesmo se posicionar criticamente em relação aos processos e às possíveis relações entre eles. O tema da nossa aula de hoje, então, será a estrutura fundiária. Com esta aula, você será capaz de entender um pouco mais sobre o debate da estrutura fundiária do Brasil, analisando os principais problemas relacionados e também compreender a necessidade de redistribuição das terras e os principais movimentos e agentes relacionados. Então, vamos aos conceitos abordados no texto referente então a esta aula. A terra é um elemento da natureza fundamental à sobrevivência humana. Disso nós não temos dúvida. É da terra que nós retiramos todos os recursos para a nossa sobrevivência e desenvolvimento. E é nela que desenvolve as atividades primordiais para toda a produção que nós, seres humanos, precisamos e necessitamos. Isso leva a uma razão que devemos cumprir, antes de tudo, uma função social, levando a terra à produtividade e oferecer, então, abrigo e alimento para nós humanos. A terra é, antes de tudo, o lugar das relações estabelecidas através da identidade, de pertencimento, onde nós fazemos a nossa vida e que ela nos leva, então, ao desenvolvimento social, cultural, econômico e político. Apesar de nós termos um território no espaço mundial, nós não conseguimos distribuir as terras de forma justa. Nós temos pessoas que têm muitas terras e pessoas que não têm terras. Ou seja, visualizamos a concentração de terras na mão de uma pequena parte da população. A exemplo do Brasil, onde perpetua uma das maiores concentrações de terras do mundo. Assim, as populações mais pobres são vítimas da falta de acesso à terra, o que gera várias consequências, inclusive na qualidade de vida e no acesso aos meios de produção. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a estrutura fundiária no Brasil. Olha, a estrutura fundiária no Brasil, assim como também em outros países periféricos, tem apresentado uma herança do período colonial,
onde nós tínhamos a coroa portuguesa distribuindo as terras de acordo com seus interesses, as famosas sesmarias e capitanias hereditárias, que podem ser entendidas como terras doadas pela coroa portuguesa aos seus donatários, que poderiam ocupar, explorar aquela terra. E isso já foi um modelo de apropriação implantado que firmou a dominação da terra, gerando a concentração na mão das elites daquela época, que eram os donatários que recebiam uma grande parcela de terras. Isso já concentrava toda a terra na mão desse donatário, e levando então uma prática de poder e exploração até os dias de hoje. Olha só esse gráfico para vocês terem uma ideia de como funciona a estrutura fundiária brasileira. Nós temos aqui as regiões do Brasil: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Na região Norte, nós temos aí cerca de 80% das grandes propriedades, médias propriedades não chega nem a 10%, e as pequenas propriedades ultrapassam desse número, chegando a casa de 17% a 18%. Na região Centro-Oeste, essa quantidade de grandes propriedades diminui, na região Nordeste menor ainda, na região Sudeste menos, e, por fim, igual na região Sudeste, nós temos a região Sul, uma quantidade de porcentagem de grande propriedade. Agora, nós observamos que na região Sul predominam, então, as pequenas propriedades. Significa dizer que, na região Norte, nós vamos ter uma grande concentração de terras, de grandes propriedades, na mão de poucos, e, ao contrário, na região Sul, nós temos aí uma grande quantidade de pequenas propriedades na mão de vários. Ou seja, a concentração de terras na região Sul ela é menor, e na região Norte é bem maior. Para corrigir essa disparidade, nós temos aí uma lei de terras desde 1850, que definiu a posse da terra por meio da compra, de maneira que as grandes propriedades, as quais já eram dos fazendeiros, tinham que ser comercializadas, vendidas ou compradas. Porém, as grandíssimas propriedades, chamadas de latifúndios, continuaram então na mão de poucos proprietários. A restrição à terra era realidade para os escravos libertos, camponeses que intensificavam os conflitos, que tinham interesse na propriedade e produção naquela terra. Então, o Estatuto da Terra propôs a utilização do uso da terra para a produção, gerando mais produtividade. E foi uma medida que até ajudou até a reforma agrária, que é a prática aí de distribuição de terras de forma homogênea, igualitária, para aquelas pessoas que têm interesse de utilizar a terra na produção, devolvendo então terras improdutivas às famílias sem terras para cultivar nessa terra então. Porém, nós temos aí vários movimentos contra a exploração dos trabalhadores e a favor da reforma agrária desde a segunda metade do século XX. Transformou todo esse parâmetro social em fundamentos básicos para o exercício da cidadania. Agora, vamos entender um pouco como que funciona a estrutura fundiária em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bom, nos países desenvolvidos, nós tivemos uma maior democratização da terra ainda no século XIX. A maioria deles tiveram uma produção vinculada à estrutura fundiária planejada, ou seja, já teve então uma organização do campo, das terras, para que pudesse então ter um acesso de forma igualitária, com a existência de pequenas e médias propriedades, desenvolvendo então projetos de assentamento e minimizou então as questões relacionadas à produção do campo, os conflitos existentes no campo também. E por fim nós tivemos nos países desenvolvidos um investimento no desenvolvimento tecnológico, auxiliando a produtividade no campo. Já nos países subdesenvolvidos ou pobres, são países que têm uma grande concentração de terras nas mãos de poucos latifundiários. Uma expressiva parte da população não tem acesso a essa terra. Essas áreas ocupadas por latifundiários são voltados para atender a exportação, deixando de lado as necessidades básicas do seu povo, o que dificulta a vida dos pequenos produtores que sofrem com a lenta reforma agrária e também com as medidas dos governos que são ineficientes para o desenvolvimento real, prático, dessa questão do acesso à terra. Diante, então, dessa estrutura apresentada pelos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, nós podemos estabelecer uma estratégia de política mundial que trata, então, dessa questão
apresentando projetos que realmente venham contribuir para a democratização da terra, possa então distribuir de forma igualitária, para que todos possam então gerar mais produtividade em terras improdutivas dos grandes latifundiários. E é por isso que nós temos na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, chamada FAO, um papel muito importante, até mesmo indispensável. Nesse sentido, essa organização propõe um amplo debate e negociações que possibilitem a erradicação da fome e da pobreza no mundo através então do acesso à terra e maior produção de alimentos através da agricultura. Com o objetivo então de eliminar a fome, a insegurança alimentar e promover uma adequada gestão real mesmo dos recursos naturais que promova então melhores condições de vida a toda a população do campo. Essa organização ela tem estabelecido um diálogo permanente entre várias nações do mundo. A fome é um dos principais desafios desse mundo globalizado, desse mundo atual. A distribuição de alimentos ocorre também de forma heterogênea, concentrada na mão de poucos. E o resultado disso tudo é que uma significativa parcela da população é subnutrida e não tem acesso a um alimento cada vez mais essencial e necessário à sobrevivência e à qualidade de vida daquela população. Bom, caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do segundo ano do ensino médio. Vou deixar aqui para vocês, de sugestão, um vídeo sobre a resolução e outro sobre a correção das atividades propostas para essa primeira semana. Meu forte abraço e meu muito obrigado.